Literatura de cordel. Origens. A literatura de cordel tem suas raízes na Europa, especialmente em Portugal e Espanha, durante os séculos XV e XVI. Naquela época, o surgimento da imprensa possibilitou a produção de livros populares e baratos, vendidos em feiras, mercados e praças públicas. Esses folhetos eram expostos pendurados em cordas ou barbantes para atrair a atenção dos passantes, daí o nome, cordel, que significa corda pequena em português. O conteúdo desses livretos era variado: narrativas de cavalaria, contos de fadas, histórias religiosas, crônicas de feitos heróicos, sátiras políticas, e até poesias amorosas. A tradição ibérica do cordel, portanto, se desenvolveu como uma forma de literatura popular, feita para ser lida, recitada ou cantada para um público muitas vezes analfabeto ou de baixa escolaridade. Chegada ao Brasil. A literatura de cordel chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, especialmente no período colonial. Porém, foi a partir do século XVIII que ela ganhou forte enraizamento, principalmente no Nordeste brasileiro, região de grande influência lusitana e com forte tradição oral. No Nordeste, o cordel se adaptou às realidades locais, incorporando elementos da cultura regional. O sertão, as lendas populares, a vida de vaqueiros, cangaceiros, beatos, as crenças religiosas e o imaginário popular. Exemplo: a história de Lampião e Maria Bonita, personagens do cangaço, é frequentemente tema de cordéis. Assim, o cordel brasileiro se transformou num instrumento importante de comunicação, entretenimento e preservação cultural. Características do texto de cordel. 1. Linguagem popular e acessível. Uso de palavras simples, expressões regionais, ditados populares e humor. Muitas vezes o autor fala diretamente com o leitor ou ouvinte. Exemplo: maior que, eu vou contar a história de um cabra atrevido, que desafiou valente, e acabou sendo vencido. 2. Musicalidade e oralidade. Os textos são feitos para serem lidos em voz alta, cantados ou declamados, com ritmo e melodia. 3. Rima e metrificação. A rima é um dos elementos essenciais. A métrica mais usada é a redondilha maior, versos com 7 sílabas poéticas. Exemplo de rima: maior que, na feira de Caruaru, eu vi uma coisa estranha. Um bode tocando gaita, e dançando catira na sanha. 4. Temáticas variadas. Histórias de amor, bravura, humor, crítica social, religião, política, lendas e mitos populares. Exemplos de temas: o boi encantado, a chegada do anticristo, desastres naturais, aventuras de heróis e bandidos. 5. Presença de ilustrações. As capas dos folhetos são tradicionalmente decoradas com xilogravuras, imagens esculpidas em madeira e depois impressas no papel. Exemplo: um cordel sobre o pavão misterioso, frequentemente traz na capa a xilografura de um pavão voando. 6. Forma de publicação. Tradicionalmente impressos em papel simples, em formato pequeno, vendidos em feiras livres, mercados e festas populares. Estrutura do texto de cordel. A estrutura do cordel é bastante definida. Estrofes. As mais comuns são sextilhas, estrofes de 6 versos. Setilhas, estrofes de 7 versos. Oitavas, estrofes de 8 versos. Décimas, estrofes de 10 versos. Versificação. Cada verso normalmente tem 7 sílabas poéticas, redondilha maior. Esquema de rimas. Exemplo de esquema de cestilha: abab cc. Maior que a primeira rima com a terceira, a. A segunda rima com a quarta, b. A quinta rima com a sexta, c. Exemplo de cestilha: maior que, no sertão de Pernambuco. Um vaqueiro se perdeu, buscando seu boi perdido. No mato desapareceu. Só voltou 3 meses depois, dizendo que se esqueceu. Abertura e fechamento. Muitos cordéis começam com uma saudação ou invocação às musas, a Deus ou ao público, e terminam com um agradecimento ou uma conclusão moral. Exemplo de abertura típica: maior que, com licença, meus senhores. Peço agora a atenção, que eu vou contar uma história das bandas do meu sertão.
Exemplo de encerramento típico. Maior que, termino essa cantoria. Com respeito e com amor. Agradeço ao bom Jesus, que é meu mestre e meu Senhor. TS tipo, estrutura e características. Tipo textual, predominantemente narrativo, conta histórias, e poético, com musicalidade e rima. Também pode ser argumentativo, especialmente nos cordéis de crítica social. Estrutura. Estrofes regulares, sextilhas, setilhas, oitavas, décimas. Versos com métrica fixa, geralmente 7 sílabas. Rimas organizadas. Linguagem oral. Capas ilustradas com xilogravuras. Características. Oralidade. Popularidade. Simplicidade e humor. Regionalismo. Musicalidade. Crítica social e moral. Alguns autores famosos da literatura de cordel no Brasil. Leandro Gomes de Barros, 1865 a 1918, considerado o pai do cordel brasileiro. Autor de O Romance do Pavão Misterioso e O Bicho Feroz do Sertão. João Martins de Ataíde, editor e escritor que ajudou a popularizar o cordel. Patativa do Assaré, poeta e cantor nordestino, também muito ligado ao espírito do cordel, embora mais voltado à poesia. Rodrigo Bittencourt, Manoel Monteiro e muitos outros contemporâneos que mantêm viva essa tradição.